Oi, pessoal. Vamos pro próximo pincel? Vamos falar do angular. O angular, chanfrado para alguns, que eu não gosto muito desse nome não, mas o angular é mais bonito, né? Mas vamos lá. Ele é o favorito, no caso da pintura decorativa, porque é ele que faz praticamente toda a mágica, que é toda luz e sombra e textura. É ele que muitas vezes as pessoas abominam por ter medo e não ter controle sobre ele. E é a parte mais divertida da pintura, com certeza. Porque você sai daquela parte chata, maçante de fazer base, uma camada, duas camadas, três camadas. E aí você vem para a parte de colocar luz e colocar sombra e dar volume. E aí começa a ficar com uma cara bonita a sua pintura. E a gente vai atribuir essa mágica, parte dessa mágica, ao pincel angular, tá? Ele é um pincel muito, muito versátil. E é um dos principais pincéis usados na pintura decorativa, pintura acrílica, tá? Trouxe algumas linhas aqui da Condor. 5503. Esse aqui é um kit recente que eles lançaram, um kit econômico que vem vários formatos dentro do pacotinho. E é um bom kit de entrada para quem tá começando a pintar e não quer gastar muito dinheiro. Embora os pincéis da Condor sejam muito acessíveis perto dos importados por conta do valor do dólar hoje em dia. Então, para quem tá começando, é uma boa sugestão, tá? Então, o 5503 tem um kit de entrada com vários formatos. Para quem tá começando, uma boa opção, tá? Outro pincel que eu gosto bastante é o 227 da Condor. Por que eu gosto dele? Porque ele tem poucas cerdas e ele é bem fininho aqui. E a precisão dele é muito interessante. Então, dependendo do que você for pintar, se você precisar de maior controle, esse é uma boa alternativa, tá? O 227. Tem um super tradicional que é muito distribuído por aí, vocês acham com bastante facilidade. É o 427, tá? Ele é bem fácil de encontrar, tá? E o que eu gosto mais de todas as linhas, de todos que eu testei, é o ergonômico, que é o 405, tá? Esse aqui é o maior. Vende em kit com 3 tamanhos, que também tem um valor super acessível, tá? Esse aqui é o tamanho 16. Ele vem em 3 tamanhos. E então tem mais 2 tamanhozinhos. Eu vou usar esse daqui porque ele é o maior. Deixa eu olhar para ter certeza que ele é o maior. É. Aqui, 3, ó. Vocês verem a diferença de tamanho, tá? São esses 3 tamanhos. Não precisa mais que isso, tá? Os 3 tamanhos são super suficientes, tá? Então eu vou usar esse grande aqui. Vou usar o outro que já tá hidratado. Vamos lá. Esse é o pincel da mágica, né? Todo mundo tem muito medo dele, mas o segredo, não é que não é segredo na verdade, mas a grande etapa para que essa sombra fique bem bonita não é a forma com que você pincela a sua peça, e sim a preparação dele no azulejo ou na sua superfície lisa. Pode ser papel palheta, pode ser um prato, pode ser caixinha de leite. Só não use bandejinha de isopor, tá, gente? Por favor, não use bandejinha de isopor. Bandejinha de isopor é para você passar rolinho, fazer meleca, né? Fazer aquela sujeirada com textura, aquilo ali. A bandejinha de isopor é útil. Mas para preparar os seus pincéis macios, não usem a bandejinha de isopor, porque ela tem uma porosidade e ela traz o atrito ali na hora que você vai preparar o seu pincel e ela acaba com o seu pincel no longo prazo, tá? Então, para preparar pincel macio, uma estrutura lisa. Se você não tem um azulejo, use um prato, um vidro, alguma coisa assim, tá? Então, quanto mais liso, melhor. Eu tenho meu azulejo aqui gigantesco aqui em cima da minha mesa, ele mora aqui. Então, eu limpo ele aqui na minha mesa, ele não sai daqui, eu não enfio ele debaixo da torneira para lavar. Porque a parte de baixo dele é porosa, ele absorve água. No que ele absorve água, ele vai embolorar. Então, eu só vou limpando a superfície, deixo aqui uma espátula velhinha, ó. Borrifo a água, deixo um pouquinho, raspo aqui e pronto, já tá limpo. Não precisa tirar o azulejo daqui para lavar, tá? Vamos lá.
Tá aqui o meu pincel hidratado. Vocês viram que eu encostei no paninho pra tirar o excesso. Carreguei só a pontinha. E vou trabalhar ele aqui, ó. No azulejo. Faltou água. Tirei muito. E o que que eu vou te dizer sobre esse trabalhar no azulejo? Se tá feio aqui, vai ficar feio aqui. É simples assim. Então, se aqui não tá bom, limpa o teu pincel. Carrega de novo na água, tira o excesso e faz de novo. Quando aqui no azulejo tiver bom, você vai passar para sua peça, vai ficar bom, tá? Mas o que que eu posso dizer aqui nas dicas do azulejo, vamos dizer assim? Eu vou pegar uma cor mais escura para vocês conseguirem enxergar melhor. Então vamos lá. Se você vai trabalhar o teu pincel no teu azulejo e fica sempre no mesmo lugar, a tinta só vai ficar na pontinha do seu pincel. E aí você vai fazer uma linha em vez de fazer uma sombra. Então vamos lá. Eu vou fazer o errado. E vou pegar um lápis aqui para escrever um X, para vocês saberem que eu tô fazendo errado. Ó, um X aqui, ó. Tá errado. Eu só fui de um lado pro outro, mais nada. Eu tô com um acúmulo de tinta na pontinha do pincel. Isso não é o ideal. Olha como fica. Fica a tinta lá na pontinha. E eu não tenho degradê. Só tem tinta em cima e não tem degradê. Tá vendo que é uma linha? Esse é o primeiro erro que a gente comete no azulejo. Por quê? Quando a gente tá trabalhando, a gente precisa subir o pincel um pouquinho em direção à tinta, para que a tinta não fique só na pontinha do pincel. Ele precisa vir mais ou menos até a metade, mas usando a água para fazer o degradê. Óbvio que a pontinha eu vou ter mais tinta e para baixo eu vou ter menos, mas nesse caso aqui eu não subi o pincel na hora de preparar. Não subi, que eu falei, não subi em direção à tinta, tá? Porque eu tô com ele assim de lado. Eu não subi, tá? Então isso aqui faz uma enorme diferença para preparar o seu degradê, tá? Então eu vou de novo. Vou continuar com essa cor escura que vai... Ó, primeira pincelada. Tá com a minha tinta ali. Eu vou subir um tiquinho. Ó. E viro o pincel dos dois lados. E vou subir mais um pouquinho. Tá? Vou fazer de novo. Olha a diferença de um para o outro. Eu subi a tinta. Então, eu tenho uma linha lá em cima, com mais tinta, que essa é a intenção. Mas até o fim da água, ele sumiu e eu não degradê. Por quê? Quando eu vim aqui no meu azulejo, eu subi um pouquinho em relação à linha da tinta. Isso aqui é o que faz a diferença. O trabalho do azulejo. Então, se aqui tá feio, você veio pra cá, vai tá feio também, tá bom? Então, anotem isso. Isso é importantíssimo. Uma outra dica que eu posso dar. Deixa eu fazer aqui pra ficar didático. Outra dica que eu posso dar. Ai, mas eu preciso fazer uma sombra muito, muito grande. Eu preciso ter um pincel gigante para fazer uma sombra grande. Não necessariamente. Embora o pincel grande possa facilitar. Porque ele vai carregar mais água, vai carregar mais tinta. Vai te proporcionar um movimento maior. Mas existem algumas dicas que eu posso dar para facilitar esse processo, independente se você estiver usando um pincel grande ou um pincel menor, tá? Se você tem um pincel grande, use o pincel grande, porque ele vai ajudar. Mas se você não tem um pincel super grande, use um médio. E aí também não vai fazer uma caixa de 40 centímetros com um pincel pequenininho. Também não faz sentido, né? Tem que ser um pincel maior, condizente. Mas, usando esse pincel aqui, que é o maior que eu tenho aqui na minha mão,
Ah, nossa, mas é grande essa sombra, hein? E tá calor, vai secar tão rápido, eu não vou chegar na metade. Eu vou fazer uma sombra na diagonal aqui, porque é a área maior que eu tenho. Eu tô só com água no pincel. Eu vou hidratar. Só passei água. Achou que secou? Passe mais um pouquinho. É só água. Água. Carrego meu pincel normalmente. E vou lá fazer a minha sombra em cima dessa água. Eu vou dos dois lados, já explico por quê. A minha sombra, tá? A água que eu depositei aqui não pode ser excessiva, porque se escorrer ela vai alterar, mas tem que estar brilhando, tá? Estando brilhando, você consegue deslizar legal, tá? Olha só o tamanho da sombra que eu fiz com um pincel pequenininho. Aí, por que eu fui de um lado? Fui de um lado até a metade, depois fui do outro até a metade. Porque eu tenho tinta deste lado do pincel e tenho tinta deste lado do pincel. Então, quando eu vou até a metade, acabou. Aí eu viro o pincel, vou de lá pra cá, porque eu comecei aqui. Aqui é onde o meu pincel tem a maior carga. Então, aqui vai estar escuro. Quando eu chegar lá no final, não vai ter tinta nenhuma de um lado do pincel, mas o outro lado está carregado. Então, eu viro e completo a pincelada. Como eu tenho água na minha peça, eu tenho tempo suficiente para alisar enquanto tem a água hidratada. Ó, já começou a secar. Quando começar a secar, você não mexe mais, tá? Porque senão você vai manchar e é mais fácil tirar tudo e fazer de novo, tá? Mas desse jeito aqui você consegue fazer sombras grandes e com tempo hábil de você pincelar tudo, tá? Se você achou que ficou clarinho, que é o ideal, tá? Seca e faz de novo, até ficar na cor que você quer. Porque se você vai com tudo na primeira camada e for demais, para tirar é mais difícil do que para colocar mais uma camada, tá? Então, não vá com muita sede ao pote, com muita tinta na primeira camada de sombra. Faça 2, 3 vezes, não tem problema, vai devagar. E é aqui no azulejo que vai ser o seu termômetro para saber se tá ideal ou não, tá bom? Então vamos lá. Então, essas são as informações sobre sombra que eu posso te dar. Agora, eu consigo fazer algumas coisas com esse pincel que eu gosto bastante. Existem vários nomes para isso. Tem gente que chama de sombra raiada, textura, enfim. Eu vou fazer uma sombra aqui, porque tá com água, tá? Eu vou fazer na diagonal também, só para aproveitar o espaço. Que é dando leves batidinhas ou leves tremidinhas. Porque eu vou continuar com a minha... com o meu degradê do pincel. Mas eu vou dar um pouco de movimento e vai formar umas leves linhas. Esse tipo de sombra eu uso, pelo menos, para fazer algumas frutas, algumas abóboras. Depende da textura da casca. Isso aqui é bem interessante, tá? Se você achar que essa marca de água aqui no final tá suja, vai lá, limpa o pincel. Só com água, você vem aqui e faz a mesma coisa, só para ter certeza que não vai ficar com marca de água suja. Tá aqui uma sombra raiada, tá? Outra coisa que eu uso bastante, dependendo do tipo de vinco da roupinha do seu personagem, eu gosto de usar a ponta desse pincel para fazer algumas linhas, que é assim. Esse tipo de movimento aqui é quase uma gota, tá? Você só encosta a pontinha do pincel que tem tinta e puxa. Vou pôr pertinho para vocês verem. Isso aqui é muito útil para preguinhas pequenininhas de roupa, tá? Isso aqui também dá para usar em miolo de flor, para fazer aquela textura vincada de flor quando a flor é pequenininha. Vou fazer aqui, ó, como se fosse um miolinho de flor, ó. Esse tipo de textura para flor é bem interessante. Por que usar desse jeito?
fica mais suave, mais natural do que se você pegar um liner e fazer as linhas. O liner, dependendo da cor, dependendo da situação, vai te dar uma sensação de canetinha, aquela linha super marcada, super perfeita e que não fica natural. Mas esse tipo de textura que o Angular te oferece, no caso das flores, fica maravilhoso. Fica com o degradê, porque ela vai sumindo na ponta por conta da água do pincel. E fica super suave, tá? Isso aqui é muito interessante, essas batidinhas. Eu uso bastante. Dá também para fazer grama com essa mesma ideia aqui. Só que aí você vai fazer para fora, né? Vai fazer levemente curvado. O graminha, ó. Tá? Então é um pincel super versátil, dá pra fazer muita coisa com ele. Dá pra fazer folha com ele? Dá. Mas também eu vou repetir o que eu falei com um pincel chato. Outros pincéis fazem essa tarefa com mais facilidade. Mas dá pra fazer, tá? Tô hidratando minha tinta aqui que ela já tá um pouquinho seca. Então, ó, faço do mesmo jeito que o pincel reto. Ó. Vou fazer uma folha. Dá pra fazer uma flor? Dá, faz várias folhinhas aqui, ó. E vai seguindo o fluxo, tá? Dá pra fazer? Dá. Dá pra fazer bolinhas? Só virar a pontinha dele aqui. E ir dando batidinhas. Vira uma bolinha também. Aqui, ó, no meio da nossa flor, ó. Tá? Então, assim, ele é muito, muito, muito versátil. Mas, pra sombra, o segredo não é a pincelada. É o azulejo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo pra vocês. Curte, compartilha, segue. Chama as amigas para assistir também. E se vocês quiserem aprender sobre algum pincel específico, vocês me falem. Beijo pra vocês, até o próximo.